Valendo, 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 valendo! Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá o horário que tu tá assistindo o programa de hoje, nós ficamos extremamente felizes, né, de estar na tua companhia. Sou Lucas Campos, esse é o programa Biflow, né, podcast. Quero começar agradecendo ao Fabrício Medeiros, que está na técnica. Bia, aquele abraço. Valeu! E começar também agradecendo nossos patrocinadores. Olha que agora já estamos falando no plural. Nossos patrocinadores. Que é nada mais nada menos que Água Mineral Itaara. Nosso grande abraço, né, para o Paulo e toda a equipe da Água Itaara. Nosso muito obrigado, que está junto com a gente desde o primeiro programa. Desde o ano passado, né? Tá sem palavras. Nosso novo apoiador que está começando hoje com a gente, Usina das Massas. Hein, Fabrício? Que delícia, hein? Usina. Eu adoro massa, né, cara? Então, muito obrigado a toda a galera aí, ao Fabão, toda a equipe, né? Da Usina das Massas aqui em Camaquã. Uma novidade que tá tomando conta do coração dos camaquenses aí. E tá com a gente no Biflow. E também a Love Moments, né? A Vivi, ao Serginho, toda a equipe da Love Moments, um grande abraço, sempre presente nos eventos e fazendo, né, grandes histórias junto com os convidados e contratantes. Então fica o nosso abraço a toda essa galera aí. Para ti que está nos assistindo, tá? Não esquece de curtir esse programa, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal, que para nós é muito importante. E se tu tá assistindo e quer ser um patrocinador, quer que tua marca apareça aí no cantinho da tela, galera, seguinte, entra no contato que tá aparecendo aí que tá correndo aí na linha de baixo e, né, vem com a gente, que a gente tem uma proposta que cabe no teu bolso, certo? Vamos lá, entrevistado de hoje é uma pessoa que todo mundo conhece na cidade. O cara é super popular, né? E só que o ramo dele às vezes remete um pouco à tristeza, certo? Remete à tristeza, mas faz parte da vida também. E ele tem o dom de amenizar essa tristeza junto, né, com as pessoas. Então, o convidado de hoje é nada mais, nada menos que Clauney, da Funerária Camaquense. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo certo? Bom, Lucas? Tudo ótimo. Tudo Cara, bem? seja bem-vindo ao nosso programa, né? É com uma grande alegria que a gente está te recebendo aqui. Conforme nós falamos nos bastidores, tu é uma pessoa que faz parte, né, e faz a diferença em Camaquã, no teu segmento. Uhum. Tu é um cara super conhecido, super respeitado no que faz. E por isso que tu tá aqui hoje, né, para contar um pouco da tua história e contar um pouco da história da tua profissão também, que com certeza tu deve ter muita coisa para nos contar. Tá bem, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Também boa noite ali pro Fabrício. Boa noite, né? Mas, embora as pessoas vão olhar em qualquer horário, né? Qualquer horário. Fica registrado, né? Fica registrado, né? Uma alegria poder estar participando do programa de vocês. O convite também é bem-vindo, ser lembrado, né? Essa tua apresentação aí resumiu bem, realmente, a profissão, né, que eu represento aqui no município, né? E é uma alegria estar contigo aqui hoje, podendo contar um pouco aí da minha história aí. Vamos ver se eu invento alguma coisa ou não. Clauney, a pergunta que a gente sempre faz de saída para todos os convidados. Uhum. Cara, tu é natural da onde? Né? Qual é a tua história de infância, assim? Onde tu estudou? Como é que foi tua infância? Rapidinho, assim, um resumo rápido aí. Bem, eu nasci em Pelotas, né, no dia 20 de janeiro de 1966. E por que em Pelotas? Porque a minha mãe, ela se formou professora e veio dar aula em Arambaré, em 1959. E tu imagina o que tinha em Arambaré? Era a escola, a igreja, né, e a prefeitura, né? Sim. E ela começou a dar aula ali naquele tempo, para os alunos lá, para a população de lá. E Arambaré já era uma praia frequentada pelos camaquenses. Nessas andanças aí, meu pai conheceu ela, minha mãe é a Maria Neida, e o
conhecida por Neida, né? E o pai era o Claudino. Nessa época aí o Arambaré era distrito de Camaquã, né? Sim, sim, é distrito, né? E a minha mãe, dá para se dizer que uma aventura, né? Porque recém-formada, né? Muito jovem, né? Primeiro Sim. emprego como professora. Ela e uma outra amiga, dona Terezinha Borges, né? Que frequentaram a escola sempre juntas, e surgiu a oportunidade e vieram para cá. Aí se conheceram ali em 60 e... nesse tempo aí, 60, 60 e pouco, 63 eles casaram. E aí, como a família, como acontece nas famílias de todo mundo, quando vai nascer a criança, procura onde reside a mãe, né, daquela que vai dar à luz ali, né? Aham. E a minha família toda lá de Pelotas, meu avô era tenente do Exército, né? E a minha mãe tinha mais duas irmãs, então foi para lá, nasci lá na Santa Casa lá de Pelotas. Em seguida que nasci, vim para Camaquã e sou aqui, nascido e criado desde sempre. Primeiro grau eu fiz ali na escola 7 de setembro, também onde a minha mãe era professora também, não tive aulas com ela, mas minha primeira professora foi a dona Maria Helena Corleta, autora do hino de Camaquã, Autor do né? hino de Camaquã. Então, temos boas lembranças desse tempo. Tinha a turma ali do 7 de setembro, muitos colegas, muitos amigos ali que começou as amizades aí no município, na cidade, vamos dizer assim, E né? é uma escola show de bola, né, Show de Claudio? bola, Eu é estudei verdade. lá, o Fabrício estudou lá. Depois, vou ir contando as andanças aí, mas teve uma época que eu morava em Pelotas, retornei para Camaquã e tive a oportunidade de ser presidente do Conselho de Pais e Mestres ali do 7 de setembro também. Que maravilha. Por um ano ou dois ali também, enquanto o Nicolas estudava ali, meu filho mais velho. E então fiz o 7 de setembro ali, e depois, no segundo grau, eu fui estudar em Pelotas também, tinha a casa da minha avó lá, que residia lá, e tinha a Escola Técnica Federal de Pelotas. Sim. Então eu já fui para estudar ali nessa escola. Não era muito perto, mas eu acabava, nós morávamos no centro e ia até lá, ia a pé e voltava, ficava durante a semana lá com a minha avó e a minha tia, né? E no fim de semana vinha para Camaquã, essa vida de estudante, mas durante o segundo grau, né? Aí me formei lá em Pelotas, em edificações. Uhum. Sou formado, né, curso técnico em edificações, e em seguida que eu me formei, Pelotas, a UFPEL, como era conhecida, que é o IFSU agora, né? Naquela época estava completando 40 anos, né? E tinha um grande nome, era muito respeitada pelo nível assim de profissionalismo, de conhecimento e de técnica que os alunos foram recém-formados saíam dali. Então ela é muito procurada pelas empresas, né, que atuavam nesse ramo. Então tinha na época o curso de edificações, telecomunicações, eletromecânica, mecânica. Desenho industrial já tinha? Desenho industrial não tinha, era edificações mesmo. Tinha química também. Se não me engano era 7, acho que eu falei 5, aí não estou me Porque eu lembrando. estudei lá e tinha desenho industrial na época, por isso que eu... E aí, de lá de Pelotas, eu, em seguida que me formei, 10 dias depois veio um convite para trabalhar na Madesat, que era uma empresa de construção civil, né, de obras pré-moldadas, ali de Caxias do Sul. E aí fui já escalado para ir para São Paulo, né? E aí passei lá um mês e meio, depois retornei uma vez em casa, depois fui de novo, aí fiquei todo o tempo do estágio lá e depois comecei a trabalhar, não acabei nem voltando mais, né? Assim, por um longo período, né? Então, trabalhei ali em São Paulo, interior de São Paulo capital. Na época, a Madesat estava fazendo os alojamentos, né, em pré-moldado para a construção do metrô, que era o metrô da Barra Funda ali, né? Então, tinha aquele buraco enorme lá de escavações e tudo, e sei lá, acho que 4, 5 mil pessoas trabalhando, era muita gente, e nós fazíamos os alojamentos para o pessoal do Nordeste que vinha, né? Que era o maior público, maior parte do público. Uhum. E a Madesat tinha os empreiteiros, né? Contratados, aí com um grupo lá de 40, 50, 60 pessoas, também, que em alguma das partes eles faziam também, né? E assim foi, durante um tempo. Depois dessa obra ali, eu fui para Minas Gerais, Belo Horizonte, morei um tempo lá em Belo Horizonte, morei um tempo no interior de Belo Horizonte, Esmeralda, Betim, Caeté,
já em São Paulo também Poços de Caldas, onde tinha obra, né? Então eu era o responsável da gestão. A obra o material vinha pronto. Por exemplo, eu falei essa do metrô, mas eu construí também escolas, né? Conforme eram as contratações que a Medesat vendia num estado ou no outro. Lá em Minas tinha um representante comercial muito ágil lá, um bom vendedor, então sempre tinha obras por ali, né? Sim. A Madesat era muito grande na época, eles tinham obras na África, inclusive, né? E sempre tinha aquela perspectiva de ir para lá, porque lá eles estavam construindo hidrelétricas. Mas não era a Madesat que construía, ela fazia o alojamento para essas populações lá, né? Uhum. Eles tinham aviões, era uma empresa enorme. Não existe mais, né? Era ali de Caxias do Sul mesmo, né? Então eles tratavam as madeiras e faziam o pré-moldado, e depois nos caminhões ia por exemplo, a escola toda chegava lá e eu fazia a gestão, comprava a areia, o cimento, aqueles insumos ali necessários, né? Questão de ligar a água na prefeitura, registro, a gestão da obra ali, né? E também Sim. o pagamento ali daquele empreiteiro contratado ali para aquela obra. Então, tu pode dizer que tu é um cara viajado, né? Tu é um cara que, profissionalmente Sim. falando, tu circulou bastante, né? Nessa época, dá para dizer que sim, né? Porque hoje parece que tudo é mais perto, né? Eu digo sempre que longe é a Lua, né? O resto tudo é 24 horas de viagem. Né? O Japão é 20 horas, 30 horas de viagem daqui. Mas eu tinha 19 anos, né? Então era uma novidade assim, sair. Também meu pai e minha mãe, sou filho único, né? Então eles ficavam sempre preocupados. E não era que nem agora, que tu fala com imagem, né? Hoje tá tudo então, fácil. Eu ligava de orelhão, ainda com fichinha, né? Então ia lá por ele, ou então a cobrar, né? Que era aquelas 90, e falar 90, ligeiro, falar ligeiro. Nem era o 90, ainda era o descaro 9 na frente ali só, né? E aí a gente fazia ligações, conversava, e depois, numa época lá já de bastante tempo que eu estava por ali, o pai e a mãe foram lá me visitar, também gostavam muito de viajar, e eu morava nessa época em Esmeralda, estava fazendo uma agência do Correio ali. E aí eles foram lá, ficaram no hotel comigo, a gente saiu, viajou, e ficou aquela semana, uma semana de Natal ali, Réveillon, né? Então eles passaram todo aquele período, e o pai disse, tu tá vendo todo esse tempo aqui, quem sabe tu vai para lá, tem aquela empresa, aquilo é teu, aquela coisa de família, assim, né? De dar continuidade, né? E eu tinha algumas oportunidades ali, já estava trabalhando tudo, né? Mas isso aí acabou pesando, né? E o pai também era malvado comigo, né? Ele pegava e ligava, o que tu tá fazendo aí? Eu digo, tô aqui, vou comer uma feijoada. Aqui uma feijoada é aquele feijão clarinho lá que eles chamam, né? Não é que nem o nosso, ou que fosse lá um quibe, por exemplo, que nem quando estava em Minas. Não, vou comer uma ovelha aqui, um churrasco e tal. Então isso acabava dando uma vontade de vir embora, né? Ele fazia um emocional contigo. Ele sabia conquistar, né? E aí passou o tempo, eu acabei retornando, né? E aí justamente nessa época eu já vim e voltei já para trabalhar ali na empresa. Fiquei ali um tempo com ele. Mas aí, questão do jovem e do administração do jovem, eu querendo fazer alguma coisa e ele mais velho, com todo o direito, né? Conservador. Nada precisava, tudo estava bom, né? Então, em seguida ali já não deu certo, né? Embora familiar, mas era só eu mesmo, né? Que tinha para cuidar, mas não nos acertamos nesse ponto ali, né? Aí eu saí e fui trabalhar no que eu conhecia, né? Que era edificações ali. E tinha uma empresa em Camaquã, que era Ferrão Spencer, com o Argeu ali, a Julinha Ferrão e o Argeu Spencer. E aí comecei a trabalhar com eles. Eles faziam fundação, na época eles tinham um batistaca, né? E aí fazia fundações e tal. Então tinha obras por toda parte aqui. Aí tinha obras ali em Jaguarão também, Canguçu, algumas obras da Pompeia. Foi uma das lojas, a loja da Pompeia em Canguçu, foi empreitada ali pelo Argeu. Então aí eu fiquei um tempo lá em Canguçu também cuidando dessa obra, né? E foi passando o tempo. Entra nessa história aí, depois desse meu retorno para Camaquã, a minha amada Kátia, né? Que nos conhecemos
nesse período aí, começamos a namorar e tudo, e depois, em 90, a gente casou, né? Casamos, aí já veio o Nicolas e depois o Vitor em 94. Ok. Bom, já sabemos um pouco então do teu início, né? Sim. Atualmente, né, conforme até a apresentação, né, tu tem uma representatividade muito grande aqui na cidade com a questão funerária. Onde que a funerária entra na tua vida? A funerária sempre estava presente na minha vida, né? Porque a funerária ali tem 74 anos, né? Então já era do meu avô, né? Uhum. Meu avô, ele era carpinteiro e aí ele fazia na época as urnas, né? E o pessoal, sabendo o que ele fazia, contratava ele. Era diferente de agora, não existia capela, não existia todo esse envolvimento, todo esse aparato, vamos chamar assim, né? De homenagens ou de trato, de como lidar com esse fator ali do luto, né? Do falecimento de uma pessoa e sepultamento. Então, eu conto sempre que as casas, assim, quando tinha uma pessoa em óbito no interior, botavam um lençol branco assim na porta, né, indicando que ali tinha um velório. O velório era feito nas residências mesmo, né? Uhum. E aí meu avô tinha um veículo que era uma Fubica, né? Que era já para funerária também, né? E ele e a minha avó, meu avô João, minha avó Maria, tinham essa empresa ali por muitos anos e depois o pai trabalhava com eles, um pouco ajudou eles e trabalhava, ele tinha uma loja também, que era o Claudino Novidades, era bem no centro ali, onde era a Caixa Federal ali, que antiga, antes de ir lá para perto da praça. Sim. Ali era o Claudino Novidades, então ele trabalhava com confecções, com comércio, varejo. E aí meu avô adoeceu e aí também ele começou a cuidar a funerária e a loja, depois acabou deixando a loja, ficou só com a funerária, mas já com layout diferente. Ele já criou a primeira capela, já fez onde as pessoas pudessem fazer os seus velórios ali, nem sem ter que fazer em casa, um lugar já preparado, né, para cerimônias, né? E isso foi 77, 76, por aí, eu acredito, essa primeira capela ali, né, que já sob a administração do pai. E aí, entre essas idas e vindas, dessa vez que ele me convidou e para mim retornar, depois tive outras oportunidades também com ele, porque eu também contei que casei com a Kátia, mas ali naquele período eu estava trabalhando com o pai novamente, tentamos mais uma vez um período, mas também não deu certo, aí eu fui morar em Pelotas, né? Surgiu uma oportunidade lá com representação aí de gêneros alimentícios, né? Então eu vendia para os mercados de lá, eu representava um atacado ali de Sapucaia do Sul, a Cibrasul, uma empresa lá. Uma família muito legal, tinha o Natal lá, que era o diretor, uma pessoa muito especial, assim, já faleceu também, faleceu muito jovem, ainda lá naquela época mesmo, mas era uma pessoa muito legal. E o Natal aí me deu essa oportunidade, eu trabalhei lá em Pelotas e aí em seguida que eu comecei lá, eu já pude levar a Kátia daqui, já o Nicolas já tinha um aninho, eu acho. Então, fiquei lá em Pelotas trabalhando nessa parte de gêneros alimentícios aí até 97, 98, aonde fiquei nesse tempo todo. Aí já o Vitor acabou nascendo lá também, né? Em 94, a gente residia por lá. Aí a Kátia, já depois que os guris já estavam um pouquinho maior, começou a trabalhar com alguma representação lá também na parte de seguros, assim, né? Mas não... sempre muito preocupada com a criação dos filhos, dando atenção para os filhos, eram pequenos também, né? E aí, depois eu saí desse ramo de representação de gêneros alimentícios, comecei a pegar fábricas, a indústria mesmo, né? Aí peguei algumas indústrias e aí aumentando a região, aí atendia Porto Alegre, atendia Santa Maria, outras regiões, né?
E depois, aí em 97, o pai doente, né? Diz, te volta para lá, não sei o que, essa conversa. E aí ele tinha problema de diabetes e mais uma série de coisas. Então a gente retornou. E aí eu reformei uma casa, a minha casa. Comecei uma reforma, fiquei numa outra casa, comecei uma reforma e voltei ali para a funerária. Dali, eu fiquei algum tempo ali com ele também, mas não dava jeito, né? Aí eu saí para voltar para ser representante novamente aí de confecções. Trabalhei também uns 4 anos ou 5 anos nisso. Fui muito bem também, é um ramo muito bom de trabalhar, com viagem, com tudo, mas ele é muito cansativo, né? E então, nesse período, depois disso, apareceu a oportunidade de trabalhar de novo em Camaquã, já estava mais situado aqui, como corretor de imóveis. Aí eu tinha o curso também e comecei a trabalhar na Meta ali com o Torquato, com o Rubem, né? Uhum. Eles também já tinham uma certa idade, assim, mais jovenzinhos ainda, a Meta era nova, não, acho que, sei lá, assim, há 5 anos, 6 anos, já não sei te dizer o ano, 2002, 2004, por aí, talvez. Não, 2002, E aí, em 2005, o pai faleceu, né? Aí, sim, eu retornei para a empresa ali. Na época, a mãe disse assim, vamos vender, o que vamos fazer com essa empresa? Eu digo, não. Aí, fazendo a conta, em 2005, a empresa já tinha 54 anos, né? Eu digo, não, já tem toda essa tradição. O pai era uma pessoa muito querida, muito lembrada, como tu falou, né? Muito conhecida. Ele se dava com todo mundo, uma pessoa que toda hora a gente tem um depoimento importante dele, com saudade, com alegria, com boas recordações, né? Gostava de pescar, de caçar. Então, isso era o que fazia bem para ele, né? Então, foi feliz nesse tempo, né? Deixou boas lembranças, né? E aí, junto com a mãe ali, eu digo, não vamos vender. Eu tinha uma pequena renda lá, algumas coisas, e consegui dar uma investida com o tempo, né? Fui vendo como é que era a empresa, o que precisava ali. E aí, como eu estava assim, vamos dizer, que nem eu te disse, quando é que entrou a funerária? Desde sempre, né? Mas a gente tinha essa choque de gerações, vamos dizer assim, né? Mas aí naquele momento ali eu estava assim, agora é contigo, não vai ter, né? Agora tu bota para valer o que tu quer inventar aqui, né? E vamos ver se vai dar certo, quem é que estava certo, né? Sim. Então o que eu fiz? Eu fui aprender, né? Aprender sobre administração, aprender sobre o ramo, segmento funerário, né? Aí eu fiz, na época, procurei a SIC, né? Que é uma entidade assim respeitada em Camaquã, na região, e pertencente à Federação e tudo, que é um órgão assim que é preocupada com o segmento de comércio e tudo nas cidades, né, nas localidades. E procurei assim, que na época tinha o Empretec, que era um curso que estava vindo, né? E aí fizemos um grupo muito bacana de amigos, de empresários aqui de Camaquã, né? Alguns de fora. E ali foi muito importante para mim, ali, questão de gestão, de cuidar de empresa, né? De custo fixo, preço, essas coisas, né? De administração, de gestão, Certo. né? Questão de mão de obra, RH, né? Como é que funcionava isso tudo. Então me deu um norte, né? E juntamente com isso também procurei o sindicato das empresas funerárias do Rio Grande do Sul, para saber como é que estava o segmento, e procurei algumas pessoas de outras empresas, de outras cidades, que me abriram as portas, assim, foram pessoas muito legais, assim, e solidárias, assim, eu contando dessa minha situação na época, olha, quero assumir lá, tenho uma empresa de tanto tempo, não, isso aqui é assim, faz assado, né? Então isso me aproximou ao segmento de funerária, do luto, né? E comecei essa jornada, né? Em seguida que eu procurei o sindicato e me associei, aí teve umas feiras, teve uma feira em Santos, uma outra em Guarujá, no outro ano.
E aí estava mudando a diretoria lá no sindicato, era o seu Luiz Carlos Blum, que me convidou para fazer parte da diretoria, dessa nova que estava entrando na época, 2008 isso. Aí eu aceitei, e desde lá fiquei lá trabalhando no sindicato, ajudando, atuando nessa parte do associativismo, né, que é uma coisa muito importante assim para cada segmento, para todo mundo que está meio sozinho no que faz. Então tu vai nesses lugares lá do teu segmento, né? Tu troca ideia com empresários, da mesma coisa, as mesmas dúvidas. Aprende que muito, um né? tem, um outro tem. Então, como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Onde é que tu contrata? Que tipo de material? Onde é que é o melhor? Então, isso existe, né? A gente sabe que funciona bem. E dali foi uma caminhada longa lá dentro do sindicato. Aí. Hoje sou atualmente vice-presidente do sindicato, que encerra agora esse mandato em maio, agora, dia 30 de maio encerra. Aí eu saio da diretoria, né, já com 18 anos aí de participação lá dentro do segmento. Se é vice-presidente, né, Fabrício? Em maio sai, ou tu vai virar o presidente, né, cara? Como é que chega até a vice-presidente? Agora vai ter que ir até o final, cara. Não, mas esse ano teve eleição, aí eu disputei para presidente, né? Mas aí teve uma outra diretoria lá, uma outra chapa que venceu, foi muito disputada, né? Foi uma diferença de 2% de votos, mas aí 2%. fomos derrotados. E então desejo sorte aí para os novos diretores aí, Claro. né? E vamos tocar esse barco aí que é muito importante e tem muito significado assim para mim, pro segmento também, né? Porque já que estamos falando assim, tu perguntou a questão de funerária e como era naquele tempo que eu falei do meu avô, mas desses 18 anos que eu estou lá dentro, vamos dizer, nos últimos 30 anos ou 25 anos, o segmento funerário mudou muito, né? Ele tem uma outra visão, outra visão nas comunidades, em função do preparo dos empresários. E isso tem muito a ver com os sindicatos que existem, porque aqui nós somos o do Rio Grande do Sul, mas existe mais aqui no país, né? Tem lá em São Paulo, tem em Fortaleza, tem em Bahia, tem lá no Tocantins, né? Tem associações também onde se organizam, né? Justamente para isso, para um ajudar o outro, né? E ter essa representação, né? Então é importante o sindicato porque ele valorizou o empresário de funerária na sua cidade, né? Porque hoje a gente tem lá uma instalação preparada, a gente tem os veículos apropriados, né? Tem que ser veículo novo, uma equipe preparada, todo mundo tem curso, né? Tem os cursos de aperfeiçoamento, curso de atendimento, curso de necromaquiagem, curso de preparação, isso tudo o sindicato proporcionou, né? E faz quem quer, né? Mas e aí a gente viu que muitos quiseram, né? E até para te falar, nessa campanha agora que fizemos aí uma volta pelo Rio Grande, aí, vamos dizer assim, em janeiro e fevereiro, a nossa diretoria, eu e mais três colegas que era da nossa diretoria, a gente foi para colocar a situação de voto, né? Então viajamos por muitas cidades aí, nós andamos em torno de 10 mil quilômetros em 2 meses com 4 veículos diferentes, assim, né? Meu Deus. Isso aí um para cada lado e tal. Então, só para dar uma noção como foi disputado isso, né? E assim, o que ficou para mim foi essas visitas às empresas, né? A importância do sindicato para essas empresas, para as pequenas empresas e médias, que a gente viajou por muitas. E o sindicato, para tu ter uma ideia, são 408 empresas no estado, né? Então é um sindicato bem forte, né? Essas empresas atuam ali dentro, em todo o estado somos em torno de 700 funerárias, então 408 são associadas ao sindicato. Certo. E 370 votaram, né? Então na verdade 335 votaram, né? Então foi praticamente todos os lugares aí, né? E o que ficou de bacana assim foi esse contato, para mim, para os outros que viajaram comigo, meus colegas ali o Maicon lá de Taquari e o Cari de Montenegro, o Felipe ali também de Dois Irmãos, que eram, vamos dizer assim, companheiros ali de campanha, essa importância do sindicato e também
a inovação que as empresas estão tendo, o preparo delas assim, em cada uma das cidades, né? E prontas para preparar com um acolhimento, com carinho, com conforto, né? Para as famílias, como tu dissesse, nessa hora difícil ali, né? Que a gente tenta fazer passar sem tanto trabalho, sem tanto sofrimento, só o evento luto mesmo, ou morte, já é suficiente, né? Então a gente procura apaziguar isso aí. Essa questão é complicado, né, Cláudio? A gente fica imaginando assim, porque por mais profissionalismo que todo mundo tenha, preparo, mas a gente fica imaginando assim, pô, quando vê tu tá recebendo ali, ou tu recebe a notícia da morte de um amigo teu, por exemplo, e tu tem que ser profissional, mas Sim, é coração junto. é tudo junto. Com amigo, amiga, aí é difícil, é difícil. Mas, como tu disse, tem que ser profissional, a gente tem que orientar no que pode, tem que chorar junto no que pode, tem que ouvir, tem que falar, tem que acalmar. E esse é o trabalho da gente, né? Então, fica bem difícil, mas a gente sabe também que é uma mudança drástica na vida de cada um, é um processo de luto que cada um vai começar a viver, né? As pessoas respondem de maneira diferente ao luto, né? Sim. E tem vários estágios ali, na negação, né? E entre outros, né? Também primeiro dizer, não pode ser, não acredito, né? Então aquela coisa, e como os casos, assim, às vezes a pessoa tá andando e dá um problema, né? Um acidente, uma coisa grave, né? Sim. E não sendo menor que uma pessoa que já está acamada, né? Mas existem os graus e também a percepção de cada um no né? Pós-óbito, né? Aquela mudança na família, a ausência da pessoa, né? Isso tudo é um trabalho que cada um vai ter o seu jeito de entender e tem pessoas que ficam de luto aí. Hoje não se vê tanto, né? Mas antigamente pessoas de preto aí, senhoras aí falecia 10 anos, ficava de preto para sempre, não botava mais uma roupa, né? Ficava aquele luto, né? Então é o tipo de vida também mudou muito, né? Então é bem diferente. Tu tava falando e eu pensando aqui, me lembrando de alguns momentos, algumas situações, tipo na pandemia. A parte funerária teve que fazer uma adequação violenta, né, nos procedimentos, nessas questões, né? Sim, a pandemia foi um medo, né, muito grande, porque ali nós estávamos de cara, né? Nós fazíamos parte do processo, né? E aí a falta de informação, falta de conhecimento, ou embora tivesse o conhecimento, é contagioso. Aí tu imagina, é contagioso, né? Então tu não sabe o que tu vai fazer, e aí tinha aqueles processos... E até onde era contagioso, contagioso ou não. Mas eu tinha um professor que me dizia sempre que fungo, bactérias e vírus não têm pé nem asa, eles não pulam em ti, né? Tu tem que tocar em alguma coisa e aí depois tu colocar em ti mesmo, alguma coisa assim, né? Então, tu tem que ter um contato com eles, né? Uhum. Então, isso aí já limita um pouco. Mas a pandemia não existia essa informação, né? Tudo era... É o mesmo caso do AIDS. Esse paciente tinha AIDS, né? Tu fica... não, é igual aos outros, não adianta, tem que ter o procedimento, tem que ter os cuidados, né? É luva, tudo que é preparação, né? A máscara, né? Então, é a hora de ser o profissional ali daquilo ali. E a pandemia, ela por ter esse medo todo e essa falta de informação, vamos dizer, no princípio, né? E não, nada podia, tu imagina que teve medidas que tapavam os supermercados, né? Te lembra que Sim. não podia entrar num lugar ou no outro? Então, e claro, falando do funeral, o que mais sensibilizava era aquele neto ou filho que estava longe da mãe e a mãe faleceu, ou a avó, ou o avô, né? E não podia ver, né? E tem certeza que é ela, não é outra pessoa? Quer dizer, aí é aquela questão da dúvida do luto, então tudo se mistura. Surgia essas dúvidas. Surgia, sim, mas por
Sim, pelo luto, pela tudo, angústia. Exato. E pessoas assim que perdiam numa semana um familiar, dali a 10 dias outro, né? Então foi muito violento, né? Eu costumo dizer que morreu quem não era para morrer, quer dizer, naquele tempo, né? Sim. E isso aí tudo fez até uma diferença também nos óbitos, né? Porque foi aquele fluxo elevado numa época e depois acabou entrando no fluxo normal, porque não tinha mais essa questão de pandemia, né? E isso segue um tempo certo, assim, né? Como é que uma demanda mais ou menos estimada, assim, né? Que tem já, né? Conforme o resto da história toda, mas ali se tu vê a questão dos óbitos naquele período aumentou demais, né? Falando em números, uma coisa até que a gente nunca para pensar, assim, não sei se tu tem essa informação, mas a média de óbitos aqui em Camaquã, mensal, Aqui tem, em torno de 60, às vezes pode ser 70, 80, 50, nessa faixa aí. nessa faixa. O número de óbitos é 1% da população por ano, Uhum. né? Então aí depois divide por mês isso aí. E tem. Cara, vou te fazer pergunta de leigo, tá? Porque até se os caras fossem entendidos, a conversa ficava chata porque ficava muito técnica. Uhum. Tem algum mês que costuma ter mais óbitos do que o normal? Aí é que tá. Historicamente falando. A gente nunca sabe, né? Sim. Normalmente é o inverno, né? Meu pai que dizia, passou o inverno, agora veio a brotação. Os velhinhos que passaram o inverno, né, estão safo dessa vez. Só pro outro ano, né? Mas isso muda muito, né? Muda muito, né? Não, mas normalmente é ali de junho até agosto, setembro ali que tem uma incidência maior. Eu estou te falando porque a gente tem contato, obviamente, no sindicato, com todo mundo e com os próprios vendedores, né? Pela experiência. Aí eles dizem, como é que tá? Vai precisar de mercadorias? Não vou precisar. Mas na outra cidade lá também está igual. Então, não tem como dizer assim, essa média. Tem só esse período aí, né? Vamos dizer assim. É uma curiosidade que muitas pessoas têm, já me perguntaram isso, né? Não, mas isso, cara, é uma coisa que a gente fica... agora eu vou te fazer umas perguntas, tá? Pergunta bem de curioso mesmo. Certo. Ô, Fábio, se tiver alguma pergunta também, lança daí, tá? Não, tu sabe que a questão de funerária, ela tem toda essa coisa, mas tem esse misticismo, assim, e o pessoal, pelo medo da morte, pelo medo das coisas, leva muito pro lado do humor, né? Então, brincam muito com essa questão também, né? Cara, por exemplo, a pessoa faleceu, né? A família entra em contato contigo. Sim. E vamos supor, o corpo está no hospital. Certo. Vocês vão lá e buscam, qual é o procedimento? A gente vai lá e busca, e aí traz ali para a funerária, e aí vai preparar a pessoa, né? Ela está lá no hospital há dias, então tem que dar um banho, se for homem tem que barbear, se mulher se gosta de maquiagem faz uma maquiagem, uma preparação para o velório, para tu ter uma melhor lembrança durante aquelas horas ali que tu vai passar, se despedindo, tu, teus amigos, tua família, aqueles todos que vêm, né? Tu tem que fazer aquela preparação para adequar para aquele momento, né? De despedida. Essa é a preparação que se faz. E aí os trâmites ali burocráticos, né? Questão de tratar de a notificação, avisar os outros, avisar a comunidade que faleceu aquela pessoa, que horas vai ser o sepultamento. Sim. E qual é o tempo mínimo de velório? E tem alguma questão em relação a isso, né? Aqui em Camaquã tem uma lei aí que foi da Câmara de Vereadores, até nós estamos vendo para modificar, que até proíbe, vamos dizer assim, de fazer o sepultamento antes de 12 horas. Né? Às vezes a pessoa morre de manhã, 5, 6 da manhã, e eles querem fazer o sepultamento 5 da tarde, que é o último horário. E não pode? Não pode. Quer dizer, não pode, mas por essa lei que existe aqui, mas a gente acaba fazendo uma autorização, a família, é o desejo da família, eu acho que não tem como, e já falei com alguns vereadores também, para a gente até alterar isso aí, porque às vezes a família não já está lá 3, 2 meses, uma semana, né,
envolvida e é pouca gente, ou às vezes é muita gente, mas não importa, é um desejo da família de não estender aquilo por mais uma noite, porque a prefeitura não deixa, ou porque existe essa lei. Então, é feita uma autorização, o familiar solicita isso, né, por escrito, e declara ali o motivo, né, que ele se responsabiliza por isso aí, e acaba sendo feito o sepultamento, né. Eu desconheço em outra cidade que tenha isso, assim, de ser o mínimo, assim, né, de não ser permitido, né. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu me responde essa se tu quiser, tá? Qual foi o velório ou o sepultamento mais difícil que tu já fez na tua vida? Foi o de amigos mesmo, né? Amigas minhas, conhecidas, gente muito próxima, assim, e às vezes não era tão próximo, mas é que tu, ali na funerária, tu acaba te envolvendo, né? Tu ouve toda a história da pessoa, eles vão te contar o que ela fazia, o que ela estava fazendo, os planos que tinha, o que queria, o que não queria, né? E aí tem alguns que comove mais, criança, por exemplo, é péssimo, né? É uma Deve coisa ser assim horrível. que não é muito forte, né, para a gente, assim, para todo mundo, para a família, né, suportar, às vezes um bebezinho, um recém-nascido, ou às vezes de mais idade, então é triste, assim, né, a mãe, a família tem que ter uma força ainda maior ainda, né, porque o adulto, ele, de certa maneira, ele foi feliz, fez algumas coisas, criou, deixou, tem família, não tem, né, então um legado, né, então é isso, mas não sei te dizer, assim, o mais difícil, né, é muito, muito pessoal, assim, e eu acho que é uma coisa de emoção, de momento, assim, né. Sim. Eu lembro de uma que eu estava fazendo, a gente vai fazer a finalização do sepultamento, né, e aí tinha a filha da pessoa, era deficiente, assim, sabe. E aí, quando a gente foi ali para fechar, ela me pediu, assim, que era para esperar, sabe. Aquilo ali me comoveu, assim, porque eu não imaginava que a criança me conhecia, entende? Então foi um momento emocionante ali, que eu me lembro agora. Tu já deve ter tido também situações engraçadas, cômicas. Sim, tem Sempre algumas. tem, né? Tem algumas. Mas essa eu não posso contar. Não, não, não. Não, tô brincando. Não, tem. É que fica difícil contar alguma coisa. Eu lembro de um que a gente foi fazer, que era fizemos todo o acompanhamento do velório e tudo, e depois a pessoa queria ser cremada. Certo. E aí foram lá para a cremação, tava a família toda ali, os filhos, né, os genros, os netos, tudo mais. E aí, determinado momento, o cerimonialista disse, agora alguém da família, se quiser se pronunciar agora, nós já vamos passar para a cremação, então podia falar alguma coisa, né? Aí o genro pediu, eu quero fazer um brinde ao assador. Isso é mentira, viu? É piada. Fazer um brinde ao assador. Só podia ser o genro, né? Só podia ser o genro. Não, porque eu acho que a última vez que eu tive na tua funerária foi num velório de uma parente. Uma parente super animada. Eu não vou citar nome também, mas super animada, tudo. E ela... Cara, ela faleceu numa festa. Uhum. Se não me engano, foi um ataque cardíaco. Ela faleceu numa festa. Ela faleceu da forma que ela amava estar. Vivia. Né? De idade, tudo. E a família super conformada ali pelo jeito que foi, assim, sabe? E... Cara, e a gente fica pensando assim, né? Será que a nossa morte vai ser assim também feliz? Será que o cara fica pensando nessas coisas, né? Uhum. Quem nunca se perguntou assim, eu gostaria de morrer de tal forma? Sim, né? Essa é uma pergunta, uma coisa que todo mundo já pensou assim, que gostaria, né?
Eu gostaria de morrer dormindo. Eu acho assim que tem mais gente pensando nisso, né? Porque tanto é que a gente tem os planos funerários, né? Que a pessoa já quer deixar isso organizado, já deixar preparado, né? Para justamente não ter aquela, digamos assim, a correria ou desinformação, ou quem é que vai fazer o quê. Então, o plano funerário, ele serve para isso, para organizar, né? Para deixar preparado, assim, para a família não ter, né? Essa preocupação, assim, de como é que vai ser, né? E tem os pedidos, né? Eu quero ir com tal roupa, eu quero... Já a pessoa deixa a roupa preparada, né? Tem teve uma senhora uma vez que deixou por escrito, registrou em cartório que queria ser velada lá na funerária camaquense, registrou a roupa que ela queria, o cemitério que estava tudo preparado, ela deixou registrado em cartório isso, né? Tudo certinho. Tudo, a família só cumpriu. Desejo, né? Tem outros que a gente, por relato da família, conta, olha, quando eu falecer eu quero que seja lá na funerária camaquense e tal. Então, por vários motivos e tudo, né? Sim. E isso é um reconhecimento, né, do trabalho da gente e tudo mais, né, a gente poder, nessas horas aí, atender e tudo, embora horas difíceis, né? Mas e também mostra um preparo da pessoa, não é todo mundo. Eu, por exemplo, não pensei como é que eu vou morrer ainda, né? Uhum. Como eu te disse, agora em 2066 eu vou fazer 100 anos, né? Então, tá perto. Eu e Jesus, né? Que nós nascemos no mesmo ano. Jesus ali do Gales. Do Gales, né? Tô brincando, um abraço para Jesus, que eu vi a entrevista dele aqui também, estava muito legal. E aí, vendo a entrevista de Jesus, eu estava acompanhando e assim, os pontos que ele ia contando, a gente vai lembrando, assim, e aí eu sabia da trajetória dele, né? Então, é bacana esse relato, assim, de tu contar os fatos, né, da tua vida, assim, né? E ele estava contando, a gente, ele estava ali no lugar, só não lembro daquele restaurante dele, o primeiro que ele abriu, que era na Casa do Pastel ali, que ele contou, que eu não lembro ali. Mas os outros a gente sempre meio que, por ser da mesma comunidade, e outros que eu assisti também, a gente vê fatos, assim, que o pessoal contou, que se entrelaçam com a vida da gente aqui, né, em Camaquã, né? Cara, por isso que a gente tem como, né, conectando pessoas e compartilhando histórias. Isso aí. Esse o nosso objetivo, né, no BeFlow, que esse projeto que a gente tem desde o ano passado, né, de trazer, registrar e eternizar, né, memórias, histórias e causos, né, de todo mundo aí. Agora, falou em eternizar, em maio vai ter um evento do segmento funerário, né, a feira funerária, lá em Recife, né? E aí tem um jornalista que ele organizou e 14 personalidades do segmento funerário do Brasil vão fazer um livro, escrever um livro, cada um contando a sua história. E eu sou uma das pessoas. Olha só, hein? Viu? Então, já em maio vai ser o lançamento lá em Recife, dia 20, né? Então, estaremos lá para ver isso aí, né? Então, acho que já cumpri um pouco já. Mas, então, nós vamos ter que marcar para tu vir aqui e depois mostrar esse livro pra gente. Sim. Com certeza. Já fica, já tá pré-convidado já. Depois a gente acerta a data. Ele está... finalizando as entrevistas lá, tá correndo o prazo ali e tudo, né? Ele entrevista a família, os familiares, alguns amigos, né? E o personagem também, né? Contando suas histórias, né? E de gente de todo o Brasil aí, as suas andanças aí, dificuldades e sucessos, né? Vai ser bem bacana o projeto. Não, querer ver isso aí. Claudinei, a gente quer agradecer muito tua presença aqui com a gente. Já? Tu vê, né? Passa rápido. Cara, mas antes de nós finalizar, vou te dar 1 minuto para tu fazer teus agradecimentos. Quer mandar beijo para quem tu quiser, quer mandar abraço, quer finalizar, pode fazer tua propaganda também. Sim. Né? Fica à vontade, o espaço é teu. Tá bom, não, eu quero agradecer o convite, né, mais uma vez aqui, de estar presente, né, no fim a gente acabou falando da profissão, mais importante também, né, mas é uma trajetória dentro disso aí que a gente trabalhou, viveu, né, e estamos tocando, né, e aí essa semana passada também eu recebi uma plaquinha de homenagem também, que inesperada, de um banco aqui,
vou dizer até o banco do Cicobi, né? De 20 anos do meu CNPJ, né? Na verdade, a funerária tem 74 anos, mas começou lá com o CNPJ do meu avô e depois foi mudando. Não era o mesmo, mas na atividade, 74 horas, 24 horas de plantão. Isso não é muito fácil, né? Pô. E aí recebi essa recordação ali do Cicobi, de 20 anos de atuação, né, com o meu CNPJ. Foi muito bacana e também a gente, quando vê o tempo passar assim, contando, né, e vê os filhos grandes, já tenho também 2 netos, né, que é a Laura e o Josué. O Vitor, meu filho mais novo, vai casar sábado agora. Olha só. Então, tem mais a Eliandra também que está entrando para a família. Então, estamos dando seguimento aí. Um beijo para todos eles aí, um grande abraço para todos aí, ouvintes, né? Uma alegria poder comentar e poder contar um pouco. E essas curiosidades aí do segmento, de coisa, né? E é isso. Um abraço para todo mundo. Câmera central, Fabrício. Então, gente, no programa de hoje tivemos Clauney, né? Da Funerária Camaquense. E, cara, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aí. Tá? Vai voltar pra mostrar o livro. Certo. Aí traz as placas também. Tá, né? vamos fazer. Vamos fazer um bate-papo legal, falar sobre essas homenagens aí, tá? E agradecer também aos nossos patrocinadores, Água Mineral Itaara, Usina das Massas, começando hoje com a gente, muito obrigado. E Love Moments, né? Presente nos melhores eventos de Camaquã e região, tá bom? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like, compartilha com teus amigos aí, certo? E segunda-feira que vem tem mais, ok? Fique com Deus, até a próxima. Valeu, Biflow!